Amado e odiado ao longo de uma trajetória artística, Nelson Rodrigues é reconhecido como um dos maiores dramaturgos brasileiros. Se estivesse vivo, completaria 100 anos em agosto. E para celebrar o centenário, a Funarte abre as portas do Teatro Glauci Rocha, no Rio de Janeiro, para a exposição Nelson Rodrigues, 100 anos do anjo pornográfico. Ele foi durante anos incompreendido, censurado e considerado o único autor obsceno do Brasil. Nelson Rodrigues travou uma batalha com plateias e críticos que não aceitavam a maneira de despir o indivíduo. O público se via nas peças dele. E se via e não gostava do que via. Uma espécie de um espelho que retratava a feiura e não a beleza das pessoas. Frases como mulher gosta de apanhar, aliás, só as normais, foram criticadas por intelectuais. Essa é polêmica, essa ele lançou de uma forma, exatamente para suscitar essa discussão. Ele não é a favor do homem bater na mulher. Aliás, ele dizia que a mulher gosta de apanhar, o homem não gosta de bater. Ele apenas explicava, quando se fazia uma coisa mais profunda, que a relação numa relação, o homem para a mulher, tão fundamental para a mulher, que ela aceita na boa. E se tem necessidade, de repente, de sentir o homem como o grande condutor. A extensa e variada obra do polêmico escritor foi recortada pelos curadores Crica Rodrigues e Nelson Rodrigues Filho. A exposição foi dividida em 4 módulos. O primeiro conta um pouco da história de cada uma das 17 peças teatrais. Jornais da época, programas de peças, críticas, além de fotos que mostram desde a estreia de A Mulher Sem Pecado, Vestido de Noiva, até A Serpente, o último espetáculo escrito antes de morrer de insuficiência respiratória em 1980. O segundo módulo da exposição retrata Nelson Rodrigues no cinema e na televisão. O terceiro, a vida como jornalista. E o quarto e último, como cronista e esportista. Se Nelson Rodrigues estivesse vivo, ele completaria 100 anos em agosto e muitas décadas de dedicação à dramaturgia brasileira que desvendou os mais profundos desejos do homem. Volta e meia eu fico imaginando o que ele diria a respeito de determinado jogador de futebol, por exemplo, ou de determinado político. E eu fico pensando o que poderia dizer, mas ele tinha umas tiradas sensacionais. A exposição também conta com o áudio de uma entrevista concedida pelo autor a Fernanda Montenegro, uma seleção de músicas que Nelson Rodrigues gostava de escutar no escuro, roupas e a máquina de escrever. Mostrar o que acontecia na época, por exemplo, o álbum de família que ficou censurado 22 anos, dentro do programa da peça, no dia que ela foi liberada, que ela foi montada, tem 4 intelectuais escrevendo contra a liberação e 5 escrevendo a favor. E isso foi um debate que existiu na época, nos jornais, diariamente. Tem textos dele mesmo falando sobre as peças dentro dos programas e as fotos das pessoas. Aí você vê os atores novinhos, aí você vê os atores com umas expressões sensacionais e vai matando saudade, um pouco de época também. A exposição fica aberta à visitação até o final deste ano, de quarta a domingo, das 10 horas da manhã às 8 da noite, no Teatro Glauci Rocha, na Sala Luísio Magalhães, no centro do Rio. A entrada é franca.